Olá, somos o grupo 3 e falaremos de Galileu, Sistema de Mundo. Nosso grupo é formado por Wanderson Henrique da Silva, João da Cruz, João Alfredo Prachedes da Penha. Roteiro: Introdução, Pós-telescópio, Diálogo. O início de tudo. Galileu Galilei nasceu em 15 de fevereiro de 1564 em Arcetri, próximo a Florença, Itália, e morreu em 1642. Começou seus estudos em 1581 na Universidade de Pisa, fundada em 1343, onde cursou medicina. Galileu foi o primeiro a demonstrar que o período de oscilação de um pêndulo é independente da amplitude de oscilação. Conta-se que a descoberta ocorreu em 1582, durante uma missa longa e entediante na Catedral de Pisa. Ao perceber que o candelabro central oscilava ao sabor do vento, Galileu teria usado o ritmo de suas pulsações para medir o período das oscilações. Paixão pela matemática. Galileu percebeu cedo que a ferramenta correta para compreender a natureza do mundo era a matemática. Disse ele: "Este grande livro, o universo, só pode ser compreendido se for aprendida a linguagem e o alfabeto em que foi composto, isto é, a linguagem matemática." Fecha aspas. Professor em Pisa. Em 1598, tornou-se professor de matemática da Universidade de Pisa. Foi como professor em Pisa que Galileu começou a estudar a queda livre dos corpos. Conta-se que Galileu reuniu uma multidão em torno da torre inclinada de Pisa para demonstrar sua hipótese sobre a queda livre dos corpos. Galileu demonstrou que corpos de massas diferentes caem com a mesma velocidade. Esse fato contrariava as ideias de Aristóteles, de que corpos mais pesados caem com maior velocidade. A partir daí, Galileu começou a criticar abertamente a doutrina aristotélica. Por esse motivo, foi dispensado da Universidade de Pisa em 1592. Professor em Pádua. No mesmo ano em que foi demitido, 1592, Galileu conseguiu ser admitido na Universidade de Pádua, próxima a Veneza. Como Pádua ficava longe da fiscalização dos jesuítas, Galileu conseguiu escapar ao controle da igreja. Por volta de 1609, Galileu já havia descoberto a lei da queda livre dos corpos e deduzido a trajetória parabólica no lançamento dos projéteis. Esse vídeo mostra a queda livre dos corpos, feito pela BBC. É bem atual e foi feito numa câmara de vácuo enorme. Tá? A quem interessar, é um vídeo muito legal. A descoberta do telescópio. Na primavera de 1609, tudo mudou na vida de Galileu. Chegou aos ouvidos que na Holanda havia sido inventado um aparelho que permitia ver coisas distantes como estando próximas. Como ninguém, Galileu percebeu a importância daquela descoberta. Primeiro, ele conseguiu montar um protótipo de luneta com lentes compradas no mercado. Depois, construiu do zero uma luneta, telescópio, que permitia ampliação de até 8 vezes. O telescópio de Galileu. A primeira coisa que Galileu fez foi tirar proveito de seu telescópio para ganhar fama e fortuna. Galileu deu um telescópio de presente ao Senado, dizendo que o instrumento seria de grande utilidade em batalhas navais. E, em agradecimento, o Senado tornou sua cátedra em Pádua vitalícia e seu salário foi duplicado. Com esse telescópio, era possível
avistaram um navio no horizonte cerca de 2 horas antes de uma pessoa a olho nu. Em seguida, Galileu fez o que ninguém havia feito até então. Apontou sua luneta para o céu. A partir daí, tudo mudou. Em suas observações celestes, Galileu utilizou um novo telescópio, pronto no outono de 1609, com capacidade de ampliação de 20 vezes. Olá pessoal, tudo bem? Continuando nossa apresentação com a segunda parte, pós-telescópio, 2.2 Padre Horácio Grassi. Ele nasceu na Savona, comunidade de Roma, na Itália, em 1583 e faleceu em 1654. Foi um sacerdote jesuíta, matemático, astrônomo e arquiteto. Um dos autores em controvérsia com Galileu sobre a natureza dos cometas. Ele publicou um tratado afirmando que os cometas se moviam em órbitas circulares, como os planetas, a uma distância muito maior do que a da Lua. Nesta publicação, ele citou Tycho Brahe, deixando Galileu muito furioso por não ter sido citado. 2.2 Galileu desacreditou Grassi, dizendo que os cometas não eram objetos reais, mas sim fenômenos ópticos causados pela refração da luz do Sol nos vapores atmosféricos, sumindo em poucos dias. Segundo Galileu, suas órbitas não podiam ser conciliadas com o círculo, pois ela não tinha uma forma definida e que Grassi e Tycho não entendia de astronomia. Em maio de 1619, Galileu publicou Discurso sobre Cometas, uma crítica ao padre Grassi, em nome de seu discípulo Mário Guiducci. A carta é considerada uma das maiores polêmicas escritas na ciência física, chamada de O Manifesto de Galileu. A carta foi publicada em 1623 com o título Segundo Saggiatore. Segundo Drake, essa obra marcou um ponto crucial na história do pensamento de Galileu. Em janeiro de 1630, o diálogo sobre os dois máximos sistemas do mundo, ptolomaico e copernicano, uma conversação entre três personagens: Salviati, falado pelo próprio autor, Sagredo, um leigo personagem, e Simplício, um personagem pouco inteligente, que defendia Aristóteles. Galileu chegou em Roma em fevereiro de 1633, onde teve a permissão para ficar hospedado na Embaixada Toscana. O primeiro interrogatório de Galileu aconteceu em 12 de abril, onde respondeu várias perguntas sobre o diálogo. O segundo depoimento, em 30 de abril, Galileu disse que, ao reler seu livro, ficará surpreso com o que encontrava, pois o livro dava ao leitor a impressão de que defendia a teoria de uma Terra em movimento, ainda que essa não tivesse sido sua intenção. Em 10 de maio, Galileu apresentou seu caso por inteiro, mostrou a cópia original do certificado de Bellarmino. Em 21 de junho de 1633, um relatório final foi enviado ao Papa, que decidiu que Galileu deveria ser interrogado sob ameaça verbal de tortura para determinar sua intenção e fazer uma abjuração pública. Então Galileu negou qualquer intenção maliciosa e disse que nunca contrariará as regras da Igreja. Em dezembro de 1633, ele voltou para sua vila em Arcetri, perto de Florença, onde viveu o resto de sua vida.
Em abril de 1634, foi o ano em que sua filha, irmã Maria Celeste, que vivia muito doente, faleceu. O discurso sobre as duas novas ciências, onde descreveu a investigação científica de sua juventude, considerado o seu trabalho mais importante. Em 1637, sua última descoberta, a libração diurna e mensal da Lua, há poucos meses antes de ficar cego. Mas a cegueira não o impediu de exercer suas atividades. Essa libração é o balanço aparente da Lua em torno de seu próprio eixo. Em 1835 foi o ano em que o diálogo foi retirado do índice do livro proibido. Em outubro de 1992, o Papa João Paulo II admitiu que Galileu sofrerá injustamente nas mãos da Igreja e decidiu pela sua absolvição. Os dois livros mais importantes de Galileu, o Diálogo e o Discurso, dividido em 4 jornadas, como já foi citado antes, em uma conversação entre 3 personagens. As 4 jornadas lidam respectivamente com a refutação das ideias cosmológicas de Aristóteles, contradições mecânicas ao movimento de rotação da Terra, movimento de translação da Terra com a teoria das marés. 3.2.1 Primeira jornada. Os movimentos são divididos em 3 tipos: circular, reto e uma mistura dos 2 anteriores. O movimento circular, perfeito. O movimento reto é impossível no mundo bem ordenado, pois a linha reta é imperfeita. E o outro, um estudo extenso sobre a Lua. Galileu analisa a sua superfície e a maneira como ela reflete a luz, usando a física da reflexão. 3.2.2 Segunda jornada. Estuda o movimento com relação ao objeto que não participa desse movimento e o repouso com relação ao objeto que participa desse movimento. O sistema de Copérnico é mais aceito do que o de Ptolomeu, explicitamente como o primeiro argumento. Notamos que a sua ideia de que a natureza é simples, sendo apenas uma suposição teórica e que nada rigorosamente prova. Terceira jornada. O sistema geocêntrico, o movimento diurno das estrelas fixas, viola o princípio da correspondência entre o tempo de revolução e o tamanho das órbitas. 3.2.4 Quarta jornada. A esfera das estrelas fixas esteja em movimento. Os movimentos dessas estrelas aceleram e retardam em tempos diferentes, o que é bem mais provável acontecer. Nos fala, dando continuidade aí ao nosso trabalho sobre parte aí do histórico da biografia de Galileu e seus estudos acerca do movimento dos corpos, suas contribuições científicas também. Então, pessoal, Galileu refuta Aristóteles analisando o movimento dos corpos. Para Galileu, movimento e repouso são simples estados dos corpos, diferentemente da concepção aristotélica de que movimento e repouso, na verdade, eram propriedades do corpo. Para Galileu, não. Para Galileu eram apenas estados ou relações dos corpos com o seu entorno ou com algum sistema de referência, que aí a partir daí é que a gente começa a ter as primeiras concepções sobre sistema de referência.
Então, movimento e repouso passam a ser conceitos relativos, e movimento dos corpos não requer um agente. É um estado do corpo, não um processo, que era o que defendia Galileu. Okay? E aí Galileu começa a matematizar o movimento, e ganha essa alcunha aí de pai da ciência moderna por isso, né? Um dos primeiros estudiosos a introduzir a matemática nas concepções acerca do movimento dos corpos. E aí ele chega, a partir daí ele chega a estudar o movimento da Terra, conclui por que não sentimos os movimentos da Terra, nem o de translação, nem o de rotação, e infere assim que o sistema copernicano é mais plausível que o ptolomaico, de uma forma bem deduzível por ele, né? Ele não chegou a comprovar que o sistema de Copérnico era o correto e o de ptolomaico errado, mas sim ele chegou a deduzir de uma forma natural, de uma consequência lógica, de que o sistema de Copérnico deveria ser o aceitável simplesmente por ser também mais simples. Ele apresenta isso através de 7 argumentos, dos quais o primeiro, os argumentos são baseados na simplicidade do sistema de Copérnico, como eu acabei de falar. Ele tem até um trecho da obra dele em que ele se questiona por que a natureza iria tratar o movimento dos corpos de uma forma mais complexa, como por exemplo deixar a Terra parada e todos os outros corpos celestes se mover, e não o contrário, que é mais simples. O segundo argumento, todos os corpos celestes se movem no mesmo sentido. O terceiro argumento, o sistema geocêntrico, o movimento diurno das estrelas viola a relação entre o tempo de revolução e o tamanho da órbita, ou seja, aquela relação da terceira lei de Kepler. Se fosse pelo sistema geocêntrico, não haveria uma correspondência aí entre aquela terceira lei de Kepler e o sistema geocêntrico. O quarto argumento, é improvável que as estrelas acelerem e retardem-se em tempos diferentes. Um quinto argumento seria a precessão dos equinócios, que é tratada de maneira mais simples no sistema heliocêntrico. De novo aí ele trazendo a simplicidade para justificar a sua, digamos, parcialidade a respeito do sistema heliocêntrico. Sexto, acredita que as estrelas são fixas ao questionar a constituição do universo, e aí ele se pergunta de que é feito o universo para tentar justificar o suposto movimento das estrelas no sistema ptolomaico, né? Ele pergunta de que é feito o universo. Se as estrelas se movem em quê? Num fluido ou num sólido? Okay? E o sétimo argumento aí, por que era impossível o movimento de rotação da Terra se este era mais simples? Isso porque os aristotélicos defendiam que o movimento de rotação da Terra era impossível. E aí ele refuta os argumentos contra os movimentos da Terra, justificando aí, se a Terra estivesse em rotação e deixássemos cair uma pedra do alto de uma torre, a pedra deveria chegar afastada da base da torre. E se deixar cair uma bola de chumbo do alto do mastro do navio em movimento, a bola cairá pouco afastada do mastro, mas sempre na mesma posição. Isso porque, pessoal, os aristotélicos eles defendiam que se a Terra realmente estivesse girando, uma bola solta da altura de uma torre deveria cair afastada da torre, ok? Mas aí Galileu não, defendeu dizendo que todos os corpos que estão na Terra, que compõem a Terra, constituem aqui a Terra, também seguem o movimento natural de rotação, certo? E para explicar o afastamento da bola caindo de cima do mastro do navio, ele justifica com irregularidades, como a resistência do ar, o próprio balanço do navio na água e por aí vai. E aí ocorre o diálogo entre os personagens. Ele tenta continuar refutando Aristóteles com o diálogo mostrado na obra, né? Que Simplício refuta o movimento da rotação da Terra e Salviati responde que o ar segue naturalmente o movimento de rotação da Terra, pois os aristotélicos se perguntavam por que nós não sentimos mais o vento se a Terra realmente está girando. E aí ele diz, Salviati falando pelo próprio Galileu, que o ar também segue o movimento natural de rotação da Terra. Vem a ideia do plano inclinado também,
Salviati afirma que a bola esférica se moverá espontaneamente em direção ao declive. E aí ele afirma também que quanto maior o declive, maior será a velocidade da bola. Simplício concorda e afirma que a bola só subirá no plano se impelida por um ímpeto. Ele não usava o termo força ainda, usava ímpeto. E ímpeto para Galileu não denota uma ideia quantitativa. E se fosse dado um ímpeto à bola, o que ocorreria? Para Galileu, a bola seguiria de forma infinita se o declive também fosse infinito. Seguiria um movimento infinito se o plano fosse infinito. Algumas divergências aí entre as ideias de Galileu e a primeira lei de Newton. Para Galileu, a direção horizontal não é uma linha reta, mas é circular ao longo da circunferência terrestre. Galileu não afirma que o movimento é uniforme, embora, segundo o autor, isso esteja implícito. E para Galileu, o que pode impedir a continuidade do movimento não é uma força. Ele justificava a desaceleração de um corpo, ou a perda, digamos assim, do movimento no corpo através da rugosidade da superfície, da aspereza ou da resistência do ar, mas nunca usava como uma força. E aí vem a ideia da composição dos movimentos também. Galileu associa a ideia de composição dos movimentos à da conservação do movimento. Os movimentos horizontal e vertical se comportam de forma independente, e o autor até usa o termo lá que o movimento na horizontal não destrói o movimento na vertical. A aceleração da queda age da mesma forma, tanto em um corpo em queda como em um corpo lançado verticalmente para baixo. Ele usa também o exemplo do revólver e da bala. Se eu solto uma bala da mesma altura que outra bala disparada pelo revólver, os dois caem. As duas balas irão cair no mesmo intervalo de tempo. O tempo de queda permanece o mesmo, qualquer que seja a velocidade do movimento horizontal, e conclui que se uma pedra fosse solta em um túnel que atravessa o globo terrestre, essa subiria até a altura que foi lançada. Ele dizia que se houvesse um túnel que atravessasse o globo terrestre ou soltasse lá um corpo, esse corpo ia descrever um movimento harmônico, semelhante ao do pêndulo. Aristóteles acredita que a Terra era imóvel, pois um corpo lançado para cima volta ao longo da mesma linha, e ele usa isso num dos trechos lá, usando o experimento da garrafa em um salão do navio, que ficou conhecido esse experimento aí como o princípio da relatividade de Galileu. Traz também o conceito de gravidade, começa a abranger aí o conceito de gravidade, apresenta o cálculo que levaria uma bola de ferro para cair da Lua até a Terra. Galileu fornece um valor errado para a gravidade, supostamente para refutar um filósofo aristotélico. Na verdade, pessoal, ele chega sim ao valor preciso da gravidade. Porém, em um dos seus trechos lá, ele usa o valor errado da gravidade só para refutar o filósofo aristotélico, propositalmente. Para Galileu, a gravidade é uma propriedade inerente aos corpos físicos, e ele nunca imaginou o peso como uma força, com a concepção que já nós temos hoje, né, que veio passada já depois de Newton. E finaliza aí com o movimento da Terra ao redor do Sol. Ele discorre sobre o movimento da Terra ao redor do Sol. Isso aí seria a quarta jornada, né, já citada. Confirma a teoria heliocêntrica fazendo uso de novas descobertas. Ele chega a trazer quase que precisamente uma posição da Terra entre Marte e Vênus, isso pelo tempo de translação de Marte e pelo tempo de translação também de Vênus, né? Como Vênus leva 2 anos no tempo de revolução ao redor do Sol e Marte 9 meses, quer dizer. Então, como a Terra tem um intervalo de tempo entre 2 anos e 9 meses, ele chegou aí à posição da Terra, uma posição bem precisa entre Vênus e Marte. A influência de Gilbert sobre o magnetismo terrestre, segundo o autor, denota a sua capacidade observacional. O verbo aí está no plural, desculpem aí, está errado, né? Denota. E ele tenta provar a teoria de Copérnico de forma definitiva, apresentando o movimento das marés como um movimento combinado de rotação e translação da Terra, que seria o movimento que ele chama de fluxo e refluxo das marés. Ele afirma que só há um motivo para explicar, só há uma explicação plausível para o refluxo e o fluxo das marés, que seria o movimento de rotação e o movimento de translação da Terra. Então ele afirma que o movimento de rotação e translação da Terra tem que existir
devido a esse movimento aí das marés, ok? Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado, e obrigado